Bom, eu vou seguir a sugestão do Padre Cardoso de que falasse de Cristo Rei, né? Então começamos. Vamos fazer um pouquinho de história para entender a situação a que chegamos, né? Em que estamos. Pois bem, comecemos do começo, e não pode ser senão de Adão e Eva, né? Imaginem alguém que faça facas, seja um feitor de facas, ele faz facas. A forma que ele dá a faca, ela é imperecível, ela não morre, ela não se corrompe. O que se corrompe é a matéria da faca, certo? A matéria da faca oxida, né? Com o tempo se desgasta, né? E se não olharmos os animais, é a mesma coisa. Se virmos um tigre, né? O que se corrompe no tigre é a carne, é a matéria de que o tigre é feito. Pois bem, e os homens também somos assim, não é isso? A nossa alma não se corrompe, mas o corpo se corrompe e morre. Pois bem, Deus, no entanto, é como se fosse um fazedor de facas que conseguisse dar aos homens primeiros, a Adão e Eva, a imortalidade, certo? Adão e Eva foram feitos de modo tal que sua carne não era corruptível, né? Eles não estavam destinados a morrer. Então, Deus deu a Adão e Eva a imortalidade, não só da alma, que todos temos, mas também do corpo, né? Claro, o que acabo de dizer necessita de um monte de precisões. Por exemplo, para isso, quem já leu o Gênesis sabe da árvore da vida, né? Eles podiam comer da árvore da vida, deviam comer, porque aquele fruto é que renovava a imortalidade do corpo de Adão e Eva. Mas a condição que Deus deu a Adão e Eva para que permanecessem imortais era exatamente que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Mas uma única proibição lhes foi dada, exatamente esta: não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto o fizessem, seriam incorruptíveis, teriam imortalidade na terra e seriam levados ao céu em corpo, assim como Nossa Senhora o foi, incorruptíveis. Muito bem. E, no entanto, deu essa ordem, essa proibição, porque Adão e Eva não eram autômatos, não eram robôs, seres, como todos os humanos, dotados de livre-arbítrio, certo? Ele não fez Adão e Eva para que não pecassem. Ele fez Adão e Eva para que escolhessem não pecar. São seres livres. Muito bem. E eles deixam de atender a única proibição de Deus, que era o não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Caíram no engodo, nas palavras do demônio, né? E comeram da árvore da ciência do bem e do mal. Pois bem, isso que nós estamos vivendo hoje e que nos angustia a todos, não é senão a conclusão de algo que começa com o pecado de Adão e Eva. Com o pecado entrou a morte no mundo, e se em Adão tudo era ordenado ao intelecto do homem, o corpo de Adão e Eva obedeciam ao seu intelecto, que por sua vez obedecia a Deus. Essa ordem se rompeu com a punição do pecado, pelo pecado original. A morte entra no mundo com o pecado e com ela o desarranjo do próprio homem. Hoje o que nós vemos em cada um de nós é exatamente o resultado da punição deste pecado, deste primeiro pecado, né? Quando São Paulo clama, estes membros que não me obedecem, ele está clamando contra essa punição, né? Punição. A partir de agora, vocês não só morrerão, são mortais, mas seu corpo, suas potências da alma já não obedecerão ao seu intelecto, e esta é a história do homem, certo? Logo depois de Adão e Eva, começam a formar-se as sociedades pagãs, né? Não vou recapitular aqui a história bíblica inteira, mas o fato é que, por um lado, se constituem as
sociedades pagãs. O que é o paganismo? É a idolatria, certo? É a adoração de falsos deuses, né? E todo esse período até Cristo é marcado pelo mundo pagão, né? Pelo mundo pagão. Por outro lado, tem um mundo menor, mas fundamental, que é o mundo da revelação antiga, do Antigo Testamento, é o mundo judaico. Ali, com o mundo judaico, Deus pretendia formar a carne de que seria tomada por Cristo para encarnar-se, né? Então nós tínhamos dois mundos antes da vinda de Cristo. Um mundo pagão, que era o majoritário, que era consequência daquele pecado original. E os estados, eles eram constituídos para a idolatria, para a adoração de falsos deuses. Enquanto no mundo judaico estava formando-se um povo chamado eleito, exatamente para que deste povo Cristo pudesse encarnar-se, tomando a carne de alguém deste povo. Muito bem. Neste tempo, então, não é possível falar de Cristo Rei, né? Cristo Rei só pode ser entendido depois da vinda de Cristo. Mas nós temos, então, todo um período em que, por um lado, as sociedades e os estados continuam a pecar. E pecado contra a fé mesmo, ou seja, pecado contra Deus, porque idólatras. Mas a formação também do povo judeu, de onde nasceria Cristo. Isso não quer dizer que as sociedades pagãs ou idólatras não tivessem coisas boas. Por exemplo, os gregos aprenderam a pensar. São os fundadores da filosofia. É isso? Aprenderam a pensar. Os romanos fundaram o direito de que se valerá a igreja depois. O direito romano é a base do direito canônico da igreja. Muito bem. Então não é que não tivesse coisas boas, mas eram coisas boas naturais, não sobrenaturais. O bem sobrenatural estava restrito aos judeus, né? Ao povo eleito. Então repita-se que o mundo pagão era um mundo contra Deus, ainda que tivesse naturalmente coisas boas, né? Coisas boas. Pois bem, vem Cristo exatamente para superar esse estado. De que maneira? Toma a carne de uma mulher judia, Maria, Nossa Senhora, toma a carne dela, vale-se desta carne para encarnar, né? E vem trazer a salvação não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. É a chamada nova aliança. Enquanto com os judeus se tratava da antiga aliança, uma aliança de Deus com um só povo, o povo judeu, a vinda de Cristo traz a redenção universal, ou seja, acessível a todos, judeus e não judeus, gregos, romanos, negros, brancos. É a redenção universal, coisa que seria impossível antes da vinda de Cristo. Pois bem, é a partir da vinda de Cristo, então, que se instaura a realeza de Cristo. Explique-se só antes certa coisa. Mesmo antes, a formação do povo judeu era ordenada a vinda de Cristo. Então já havia uma como realeza anterior de Cristo. Vejam, quem é a mãe de Cristo? Não é Maria? Ela não nasceu do povo judeu? E ela não foi feita sem o pecado original? Não é tudo isso? Por quê? Por que ela foi feita assim? Porque ela seria a mãe de Deus, certo? Para ser mãe de Deus, ela tinha de ser uma carne apta e não impura pela mancha do pecado original. Ora, então, mesmo a formação do povo judeu se ordenava a vinda de Cristo. E mais, mesmo as formações pagãs se ordenavam a vinda de Cristo. Por exemplo, a filosofia grega. Sem a filosofia grega, a teologia cristã não iria muito longe. Ela é a base, fornece a base de raciocínio para a teologia cristã. Da mesma forma, o direito canônico da igreja, ele se vale do direito romano. Sem as estradas construídas pelos romanos por todo o mundo, São Paulo, São Pedro e todos os demais apóstolos não poderiam ter corrido o mundo para evangelizar o mundo. Então veja que o mundo antigo, com todos os seus problemas, toda a sua idolatria, é todo ele uma preparação para a vinda de Cristo, certo?
é uma preparação. Todo ele visa a vinda de Cristo. Muito bem. Ele vem, mas não quer dizer que a realeza de Cristo se exerça efetivamente no mundo. Por quê? O que acontece com os primeiros cristãos? Eles são martirizados. A primeira idade do cristianismo é a idade do martírio. Né? E é com este martírio que se rega o solo de Roma para que dali surgisse a cristandade. Não sei se vocês têm isso na cabeça, mas os mártires, a presença dos mártires é que acabaram por levar a que um rei romano chamado Constantino tornasse o Império Romano cristão. Né? Ele declara o Império Romano cristão. É a primeira vez que na história um Estado, no caso o Império Romano, se ordena à Igreja, certo? Quando um Estado se declara um Estado cristão, é porque ele se ordena à Igreja. Isso acontece pela primeira vez com o rei Constantino, e tudo isso foi fruto do sangue dos mártires. Foram séculos de perseguição e de martírio, o que regou, sangue que regou o solo do antigo Império Romano para o surgimento da cristandade. Pois bem, o que faz Constantino? Cristianiza o Império, mas ao mesmo tempo o Império Romano tinha debilidades estruturais. Né? A consequência disso é que a própria Igreja passa como a dirigir o Império Romano. Mas era tal a fraqueza do Império Romano que logo ele seria derrubado pelas invasões bárbaras. Né? Ou seja, os bárbaros derrubaram aquilo que era o mundo civilizado e cristão. Então quem viveu nessa época, a eles parecia o fim do mundo, certo? Claro, derrubava-se o império em que nasceram o cristianismo, a cristandade, né? Mas a Igreja, em vez de desesperar-se, o que fez? Evangelizou estes mesmos bárbaros que derrubaram o Império Romano, certo? Pois bem, ao fazê-lo é que nasce propriamente a chamada cristandade. A cristandade é resultado da evangelização dos bárbaros que derrubaram o Império Romano. Né? Ao fazê-lo, foram construindo-se pequenos reinos, todos cristãos. E qual é a característica destes reinos cristãos? É a chamada ordenação à Igreja. E o que é a ordenação à Igreja? É seguir-se quanto à fé e aos costumes pelo que dita o Papa. É isto. Isto é a ordenação dos Estados à Igreja. Né? Santo Tomás de Aquino tem mostra por analogias como era essa relação. Né? Em nós, o corpo obedece à alma, não é isso? Ou deveria obedecer. Nem sempre obedece, mas deveria obedecer. Né? Assim também o Estado se obedece à Igreja, assim como o nosso corpo obedece ou deveria obedecer à alma. Então esta é a instituição da realeza de Cristo na sociedade. A realeza de Cristo é exatamente isso. É que os Estados, quanto à moral e à fé, sigam a Igreja. Isso está claro? Se não estiver claro, eu retomo para poder continuar. Isso é a realeza de Cristo. Vejam, há dois modos de entender o que é a realeza de Cristo. Seja como for, Cristo reina, tá? Porque Ele é Deus. Né? Qualquer derrota que a Igreja sofra na Terra é uma derrota aparente, porque Cristo já foi vitorioso desde sempre e reina desde sempre. Mas, aparentemente, há épocas em que a Igreja é derrotada como hoje, tá certo? Pois bem, mas nesta época era uma época de provisória vitória terrestre da Igreja. Provisória. Formam-se os reinos cristãos da Europa, é uma multidão de reinos que constituem então a cristandade. Era tal a ascendência da Igreja e do Papa sobre esses estados que se um rei tivesse uma concubina, uma amante, né, e o Papa dissesse, largue a amante, volte para sua mulher, e ele não fizesse,
ele excomungava o rei. E o que fazia o povo? Rebelava-se para derrubar o rei. Então, era tal o poder moral da igreja que ele era capaz de intervir nos pecados dos próprios reis e impedi-los. Não é que o mundo fosse perfeito na Idade Média. Essa é a Idade Média, né? Não é que o mundo fosse perfeito. O pecado estava lá. Tá? Todos os pecados que nós vemos hoje no mundo estavam lá. Qual é a diferença entre aquela época e a de hoje? É que hoje o pecado está institucionalizado e ali estava marginalizado. Os pecados eram os mesmos, certo? Enquanto houver homem, os pecados são os mesmos. Naquela época, as instituições combatiam o pecado. Hoje as instituições apoiam o pecado. É isso que nós estamos vendo a cada dia. Muito bem. Este período durou mais ou menos 1000 anos, desde Constantino até o século XIII. Foi realmente uma época em que a igreja teve o comando espiritual da sociedade, do mundo. Não entenda que a igreja, não entendam, por favor, que a igreja tivesse poder militar para isso. Ela nunca teve. Né? As forças armadas que ela tinha eram muito débeis. Ela tinha ascendência moral. Né? Porque o povo tinha fé. Porque o povo tinha fé. Forçava os reis a obedecer ao Papa no campo da moral e da fé. Imaginem, só para um termo de comparação, que hoje chegasse ao poder no Brasil o rei São Luís de França, que foi um rei santo da cristandade. Imaginem que por algum milagre ele substituísse a Dilma. O que aconteceria? Em uma semana estaria morto, né? Porque o povo mesmo quer a bagunça, né? Tá certo? Eles não querem a Dilma porque a Dilma é corrupta, mas o resto tá bom, né? Esta época era o que de melhor o homem, no estado de natureza caída, ou seja, depois do pecado original, conseguiu produzir. Né? Santo Tomás dizia, então, que nesta época, como devido, os estados se ordenavam à igreja, assim como o corpo se ordena à alma nos humanos, assim como a natureza se ordena à graça nos justos, em nós, que somos batizados, né? E assim como a razão se ordena à fé na teologia. Né? O padre Álvaro Calderon acrescenta uma seguinte: assim como a mulher se ordena ao marido no casamento. Tá? Mas, vejam, assim como o nosso corpo se rebela contra a nossa alma e como as nossas esposas se rebelam contra nós, se alguém me apresentar um casamento que não seja assim, né? Bom, assim também, essa relação entre o Estado e a igreja era atritada, né? Havia o atrito, havia choques, né? Os reis queriam pecar e a igreja não deixava, né? Mas eles queriam pecar, né? Então não é que o mundo fosse bom no sentido absoluto. O mundo sempre será, como diz o Concílio de Trento, um dos inimigos de nós, um dos nossos inimigos. Segundo o Concílio de Trento, nós temos 3 inimigos, qual é? O mundo, a carne e o demônio, certo? O mundo é sempre nosso inimigo, mesmo na melhor época do homem, que foi a Idade Média. Pecado sabe, a diferença, então, repita-se, é que nessa época as instituições eram feitas para coibir o pecado. Hoje as instituições são feitas para promover o pecado, né? Mais que para defender, para promover o pecado. Todos os nossos governos mundiais, do que foi antigo, eu volto a isso, né? Do que foi a antiga cristandade, todo ele é feito de instituições que promovem o pecado, né? Bom, essa época de ouro da cristandade durou cerca de 1000 anos e terminou o dia que um rei de França, da terra do nosso irmão aqui, sempre a culpa começa na França, né? Coitado. Mas o rei, chamado Filipe o Belo, mandou um representante seu dar uma bofetada no Papa Bonifácio VIII. É chamada afronta de Filipe o Belo contra o Papa. Ele mandou prender o Papa morreu na prisão, Bonifácio VIII. E a partir daí os estados começaram a rebelar-se contra o Papa. Tá certo? O Papa começou a cada vez menos ter poder.
é como se aqueles 1000 anos em que a carne foi relativamente domada pelo espírito, né? Começa a haver uma rebelião da carne contra o espírito, né? Isso começa a haver em todas as sociedades europeias, né? E começam a formar-se os chamados estados absolutistas. O que é o estado absolutista? É o estado que, ainda que se diga católico, já não obedece efetivamente ao Papa. É uma época de transição. Quem conhece um pouco da Europa, assim, as cidades na Idade Média tinham o ponto central da urbanização das cidades medievais era a igreja, com as suas torres. Ela era vista de todos os lados. Ela é que dominava a cidade. Quando começa o século XIII e XIV, começa a surgir o absolutismo, os castelos dos reis começam a competir com as igrejas. Então, por exemplo, na França surge Versailles, né? Tudo na França, né? Tudo na França. Na França surge Versailles, ou seja, um castelo que começa a rivalizar. Isso é só um índice da coisa, né? Um indicativo da coisa. Mas o fato é que os reis vão se tornando cada vez mais autônomos. E o povo vai perdendo a fé. Tá certo? Santo Tomás se pergunta em certo livro por que Deus permite que os povos sofram tirania, a tirania dos governantes, por seus pecados e sua falta de fé. Claro. Ou seja, Deus permite o mau governo, o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, exatamente pelos pecados do próprio povo, né? E isso já começa a acontecer no século XIII e XIV. Então começa o declínio da cristandade. Declínio. Veja, nós vem Cristo, né? Os mártires regam a terra do Império Romano para que dali surja a cristandade. A cristandade dura 1000 anos e começa a decadência. A consequência é múltipla. No campo da cultura surge o humanismo e o renascimento. O que é o humanismo? É o renascimento do non serviam, que levou Adão e Eva a pecar. Non serviam, não servirei. Não servirei a quem? A Deus. Não é isso? Ou seja, o humanismo que surge no século XIV, depois o renascimento que surge no século XV, cuja expressão pode ser vista na Capela Sistina, em que as pinturas de Michelangelo já trazem nus, né? Já trazem pinturas de homens e mulheres nuas, coisa que era inconcebível na Idade Média, já estava ali no século XVI, né? Então nós temos o primeiro efeito. Segundo efeito, aí como uma espécie de castigo de Deus, a peste. A peste, já ouviram falar da peste, né? A peste se espalha por toda a Europa, né? Então vem miséria, guerras. O declínio é impressionante. E no meio desse declínio surge quem? Lutero. Lutero faz parte desse processo de decadência da cristandade, né? Ele, a partir de acusações com fundo real, quando ele acusava a igreja de simonia, por exemplo, ele não deixava ele ter razão, ele transforma, ele faz uma revolução que destrói a cristandade e metade da Europa vai para o protestantismo. Veja que nós estamos na descendente, tá certo? Estamos na ladeira abaixo, né? Essa é a primeira quebra formal da cristandade. Claro, ao Concílio de Trento, os jesuítas se constituem, retomam parte do universo perdido pelo protestantismo, mas a decadência continua. Os reis se dizem católicos, mas já não obedecem à igreja. A igreja já está acuada, já é uma cidade sitiada, né? Já está cercada, né? E os reis continuam em seu absolutismo. Um rei de França, ele está até dormindo, só porque eu estou falando mal da França, a França, ele se chamava a si mesmo, eu sou o sol que nunca se põe, né? Tá vendo? Ou seja, está acima da própria igreja. Isso vai. Qual é a consequência de médio prazo disso? Os próprios jesuítas, conquanto combatesse o protestantismo, exageraram na dose de ensino humanista, da cultura grega e tal. Bom, forma-se aquela intelectualidade que cerca o rei da França e que vai dirigir a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é pior ainda que o luteranismo.
com a Revolução Francesa, acaba o vínculo efetivo entre Estado e Igreja. Certo? Veja, as sociedades medievais, nós não nos dizemos, eu sou um membro da Igreja. Você não diz que é um membro da Igreja? Todos não dizemos? Pois é, os Estados eram membros da Igreja. Nós somos pessoas físicas, os Estados eram pessoas morais, né? Membros da Igreja. A partir da Revolução Francesa, cai isso. Uma história muito interessante é que houve vários indícios de que a Igreja devia consagrar, a França devia consagrar a monarquia ao Sagrado Coração de Maria. Não o fez. Ou seja, pelos próprios pecados do rei, dos próprios cristãos, veio a Revolução e acabou com a ligação entre Estado e Igreja. Ali começa o mundo moderno. O mundo moderno começa ali, com a Revolução de 1789. Foi um massacre de cristãos, né? Em 15 anos, cerca de 250 mil mortos. E ali começa a separação radical, né? Separa-se radicalmente Estado e Igreja, e então começa este fenômeno que não havia antes, que era o laicismo, né? É o que nós estamos vivendo hoje. O Estado se declara neutro com relação à religião, né? Todos eles. Isso foi se espalhando, os Estados cada vez mais laicistas. Isso por um lado. Estamos na França. Por outro lado, na Inglaterra dá-se a Revolução Industrial, chamada O que é a Revolução Industrial? Eles destruíram as pequenas comunidades rurais, familiares, para levar todo mundo para trabalhar como mão de obra barata nas indústrias têxteis da Inglaterra. Este é o fim da família, certo? Porque mães e filhos pequenos, em vez de estar em casa estudando, vão trabalhar em indústrias têxteis. Então nós temos, por um lado, a revolução violenta da França e, por outro, o trabalho de sapa operado pela Revolução Industrial Inglesa, que faz com que rua desabe esse fundamento da cristandade, que é a família, certo? Então nós já estamos no início desse declínio que estamos vendo hoje, certo? A partir daí tudo é consequência. É muito comum vocês lerem que o comunismo é o mal do mundo, mas o comunismo nasce aí. O comunismo nasceu na Revolução Francesa. Os liberais adoram criticar os comunistas e a Dilma, certo? Mas eles são os pais da Dilma, né? Lembre-se nós temos... Quais são as 3 virtudes teologais cristãs, católicas? Fé, esperança e caridade, não é? O que faz a Revolução Francesa? Faz uma chamada contrafação, uma falsificação disso com a tríade liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é feito para substituir a fé, a esperança e a caridade, certo? Ora, o que é o comunismo, senão a radicalização da igualdade? Né? São Paulo havia dito que nós não somos iguais. Com efeito, dentro da igreja, uns são fiéis, outros são padres, outros são papas, bispos, né? Há uma hierarquia. Na sociedade também. A ideia de igualdade é que vai fomentar o surgimento do comunismo, né? Então eu rio quando eu vejo os liberais anticomunistas hoje. Assim, mas vocês são a causa disso, né? Vocês são a causa disso. Vocês que enchem a boca para falar mal do PT, vocês são o produto, são a mãe de onde nasceu o PT, é o liberalismo. E o liberalismo, cuja explosão se deu exatamente na Revolução Francesa, é o pai deste mundo que nós estamos vivendo. O que é o liberalismo? É exatamente, eu sou livre de obedecer a Deus ou não. Tá certo? Isso é o liberalismo. Quando o liberalismo propõe liberdade, igualdade e fraternidade, é liberdade diante de Deus, na verdade, igualdade dos homens, o que é um absurdo, porque vai contra o plano divino. Deus criou o mundo desigual, porque assim ele tem uma ordem, né? E a fraternidade, que é para substituir-se a caridade. O que é a fraternidade? É a caridade sem Deus, certo? É a caridade sem Deus. Então, constitui-se ali, a partir de 1789, o mundo novo. Este mundo novo nasce com a Revolução Francesa e aí vai se agravando. Nós temos o comunismo, né? Realmente só na Rússia e na China foram, 100 milhões de mortos, né? 100 milhões de mortos, mas não esqueça que a Revolução Francesa matou cristãos,
que todas as revoluções liberais tinham por alvo os cristãos, né? Tá? Pois bem, com a Revolução Francesa, então, separa-se Estado e Igreja, certo? Com o comunismo e os demais movimentos radicais, começa-se a acabar com a Igreja, tá? Mas era muito difícil acabar com a Igreja, por quê? Porque, assim como no Império Romano, os mártires serviram de semente para a cristandade que surgiria, quanto mais eles perseguiam cristãos, mais mártires faziam e a Igreja se fortalecia. Então eles decidiram outra coisa: vamos acabar a Igreja por dentro. E foi o que foi feito no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II nada mais é que um assalto de tudo isso que vem vindo dentro da Igreja, certo? Eles ocuparam a Igreja por dentro, ao contrário do que fez Lutero. Lutero saiu da Igreja, né? Eles não, eles deram o que o Monsenhor Lefebvre chamou o golpe de mestre de Satanás, não é isso? Eles ocuparam a Igreja por dentro. O Concílio Vaticano II é o remate de tudo isso, né? É ele que acabou exatamente com a Igreja, mais do que todos os liberalismos e que todos os comunismos, foi a invasão por dentro da Igreja que constituiu o Concílio Vaticano II. E qual foi a primeira ação de Paulo VI? Foi acabar com a realeza da Igreja. Ou seja, acabar com a realeza da Igreja é acabar com a realeza de Cristo, né? Então nós temos agora o quadro completo para a aparente derrota de Cristo e de sua realeza, né? Nós temos um mundo laicizado. Cristo no Evangelho diz o seguinte: nós não sabemos a data do fim dos tempos. Isso é um segredo de meu Pai, diz Cristo no Evangelho. Mas estejam atentos aos sinais. E que sinais deu ele? 2. Primeiro, a apostasia geral das nações. Alguém duvida de que já estamos nisso? Todas as nações apostasiaram. Hoje, se há alguma nação católica, é só a Hungria, tá? É a única. Mas mesmo assim, né? E o segundo, a apostasia da Igreja. Alguém duvida que isso já houve? Não. A apostasia da Igreja é o que eles, no Evangelho se diz a abominação da desolação, instalada no lugar santo. É isso que estamos vendo aí, certo? A desolação, a abominação da desolação. Então, o remate, para vocês verem que todas essas revoluções, elas têm por um fim último, que é acabar com a realeza de Cristo. Mas esse acabar com a realeza de Cristo é acabar aparentemente, porque, como diz o Apocalipse, Cristo reina como o carneiro degolado. Não foi assim que ele instaurou a cristandade, morrendo na cruz? Não é isso? Pois, da mesma forma, a perseguição que hoje sofre esse resíduo da Igreja, que somos nós, né? Hoje a tradição é o resíduo da Igreja, porque aquilo que está lá é a heresia que ocupou a hierarquia da Igreja. Somos nós os que mantemos no alto o estandarte da realeza de Cristo, né? Cristo Rei hoje só é defendido por nós mesmos. Ele já é vitorioso desde todo sempre, mas na prática, aqui, quem os defende somos nós. Pois bem, então surge a angústia de cada um de nós. Mas é factível ainda, é possível ainda falar da realeza de Cristo agora, neste mundo que nós estamos vivendo, com todas as Dilmas que existem por aí, né? É possível isso? Isso é factível. Mas Deus não quer que nós vençamos o combate. Deus quer que combatamos o combate. São Paulo diz assim: combati o bom combate. Se lembra dessas palavras dele? E agora a palma da vitória me está reservada. Combati o bom combate. Deus não nos pede a vitória. Quem dá a vitória é Ele, ou a derrota. Se deixar que haja a derrota, haverá a derrota. O que importa é o combate. Então, a primeira coisa que nós devemos manter no alto, firmemente, é a realeza de Cristo. Sem a ilusão de que volte a realeza de Cristo ao modo que houve na Idade Média. Na verdade, tudo quanto eu disse aqui visa a chegar a este ponto. Nós devemos perder a ilusão de que o mundo terá salvação.
Cristo veio, sofreu, os mártires morreram, com isso houve a cristandade. Mas Cristo mesmo disse que, ao se darem esses dois sinais, a apostasia das nações e a desolação da abominação instalada no lugar santo, já não teria volta, marcharíamos para o fim dos tempos. Quanto tempo vai levar isso até lá? Sei lá, né? Isso é segredo do Pai, né? Isso é segredo de Deus. Mas nós não devemos ter a ilusão de que o mundo tem retorno ao estado em que ele teve na Idade Média. Isso é impossível. Isso é praticamente impossível. Vai haver, segundo todas as profecias, um pequeno renascimento, uma época de fulgor da igreja que durará no máximo 20 anos, lá no fim dos tempos. Lá no fim dos tempos. Mas nós vamos viver nesta época de apostasia geral das nações e de apostasia da própria hierarquia da igreja, não da igreja mesmo. A igreja mesmo é um corpo místico e nós é que representamos melhor esse corpo místico. Pois bem, então, as duas coisas são necessárias para viver neste mundo louco em que vivemos. Primeiro, continuar a sustentar a realeza de Cristo, certo? É muito importante que vocês leiam. Eu estava conversando até com o Dr. Tomás, tentar publicar alguns sermões do cardeal Pie de Poitiers, um cardeal francês, que foi o inspirador teológico de São Pio X. Né? O lema de São Pio X, instaurar tudo em Cristo, era na verdade o Padre Pio, do cardeal Pie, em que ele mostra como deve ser o comportamento do cristão, do católico, neste fim dos tempos, que será longo. Como ele diz, neste momento, assim como no início da cristandade, Deus permitiu o martírio dos cristãos. E por que o permitiu? Porque aquilo era necessário para que surgisse a cristandade. Agora, Deus quer que nós vivamos assim mesmo, sob a tirania do laicismo, reafirmando a realeza de Cristo. Naturalmente, não vamos reafirmar a realeza de Cristo em qualquer lugar. Eu entro para trabalhar num escritório e vou subir na mesa e vou dizer, viva a realeza de Cristo. Não é isso, né? Há momentos, São Tomás dá as condições em que devemos afirmar a fé. Primeiro, quando perguntado, se alguém perguntar a você, Bruno, qual é a sua opinião sobre Cristo, você tem de afirmar claramente o que acha, sem pestanejar, se te perguntar. Essa é a primeira coisa. Segunda, se você, ao deixar de afirmar sua fé, alguém perderá a fé por causa disso. Tá certo? Então você não pode deixar. E terceiro, quando a fé em geral está em perigo, como é o caso. Então tudo isso daqui é uma afirmação da realeza de Cristo, né? Estamos aqui numa catacumba, não é isso? Isso é a afirmação. Mas isso não quer dizer que nós não devemos atirar pérolas aos porcos. Outra palavra de Cristo. Não devemos sair, entendeu? Tem um sujeito ali falando, sei lá, qualquer bobagem, você, não, Cristo Rei. Não, assim, a gente tem que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer várias coisas, temos de viver. Mas, dadas essas condições, devemos sempre manter no alto o estandarte da realeza de Cristo. E o fim dos tempos, ao contrário do que possa parecer, é um bem. É um bem. A vida na Terra é provisória para cada um de nós, né? Diz Cristo no Evangelho 2 vezes. Num diz, a figura deste mundo passará, mas minhas palavras não passarão. Em outra autora ele diz, a figura deste mundo passa. Quando ele diz a figura deste mundo passa, ele está falando de cada um de nós, certo? Quando nós morremos, a figura deste mundo passa, né? Passa, é outro mundo, nós vamos para outro mundo. Mas quando ele diz a figura deste mundo passará e minhas palavras não passarão, ele está dizendo, este mundo vai acabar, a figura deste mundo vai acabar e vai surgir um novo mundo depois da ressurreição dos corpos. Então, ao contrário de nos desesperarmos com o fim dos tempos, devemos alegrar-nos e dizer com os apóstolos, Maranata, vinde, Senhor. Todos os apóstolos esperavam a vinda próxima, né? Eles desejavam a vinda, porque a segunda vinda vai terminar com a figura deste mundo. Só para que vocês entendam o que é terminar com a figura deste mundo.
no juízo final, os corpos ressurgirão, né? Os mortos voltarão a ser corpo e alma, só a alma está sobrevivendo agora. Vai ser corpo e alma, né? Uns vão para o inferno, outros para o céu. Mas tudo mudará. O movimento dos astros se deterá. Na Terra já não haverá nem vegetação, nem animais, porque o que nós faremos é ver a Deus em essência, intelectualmente, certo? Todos nós temos vontade de conhecer a verdade, né? Isso é do ser humano. Pois bem, quando nós virmos a Deus em essência, nós vamos ver a própria verdade. Isso nos bastará, né? Isto é um novo mundo. Isto é esta a figura do mundo novo. Um movimento, os astros estáticos, na Terra já sem vegetação nem animal, é só um lugar em que estarão os corpos gloriosos imortais vendo a Deus para sempre. E os corpos gloriosos, os homens, então, os que estiverem no céu, estarão imantados. Deus será como um ímã para eles. Já não há pecado, não há sofrimento, não há nada, certo? Ora, isto é infinitamente, incalculavelmente melhor do que isto, que o mundo em que vivemos. Então, quando se fala do fim dos tempos, não é para desesperarmos com este mundo que vai acabar, porque este mundo tem de acabar. Tem de acabar. Deus não nos fez para este mundo, nos fez para Ele. E este fim dos tempos é a resolução miraculosa, com a ressurreição dos corpos, é a resolução de todo o plano de Deus. Se nós podemos fazer a história do mundo, é essa. É tudo saindo de Deus, padecendo um pouco aqui na Terra e depois, ao fim, voltando a Deus, se não formos condenados ao inferno. Certo? Ora, então, mais que nos desesperar com o fim dos tempos, devemos animar-nos, né? É a postura que isto é hoje defender a realeza de Cristo. É animar-nos, é termos mais, dizia São Paulo, não é que ele se conforma com o fim dos tempos, ele espera o fim dos tempos. Ele quer o fim dos tempos. O cristão tem de querer isso como algo muito superior, infinitamente superior a esta vida lamentável, a este vale de lágrimas, né? Então, isto é defender, é esperar, com esperança cristã, o novo mundo. O novo mundo é aquele em que passará a figura deste, haverá outro, e em que os eleitos, os salvos, estarão como imantados a Deus. Tá? Imantados. Deus é a única coisa que interessará aos homens que se tiverem salvado no fim dos tempos. Muito bem. Então, esse é nosso papel hoje. Acreditar numa restauração do mundo é pelo menos perigoso. Por quê? Porque nos enche de esperança com a coisa menos importante, porque o mais importante é o céu e não a terra. Segundo, lançar nossas esperanças em algo improvável. Por que improvável? Porque já se cumpriram as duas pré-condições para o fim dos tempos, que é a apostasia geral das nações e da igreja. Já se cumpriram. Portanto, devemos ter uma vida plácida, ou seja, encarar placidamente todas as adversidades que nos advirão, sabendo que todas essas adversidades contribuem para a nossa mesma salvação, né? Ele é promessa divina de que o pequeno rebanho que sobrar no fim dos tempos será protegido. Mas entendamos o será protegido será salvo, certo? Não é que não vamos padecer males, não é isso, mas será salvo. Isso é que é proteger. É o lema divino. Aquele que foi dado a meu filho, a Cristo Rei, ninguém o poderá tomar, certo? Então, nosso papel na vida de hoje é manter a postura firme, fazer isso que estamos fazendo, certo? Sem esperanças num retorno da cristandade, porque aparentemente ela não voltará, e rezando com os apóstolos, Maranata, vinde, Senhor, vinde logo, vinde logo. Esse é nosso papel, e quando eu defendo Cristo Rei, não estou dizendo
defendamos o reinício da cristandade. Isso muito provavelmente não haverá. Cristo disse: antes do fim dos tempos haverá, repito, a apostasia geral das nações e da igreja. Imaginem, então agora há uma recuperação do mundo, depois cai todo mundo em apostasia de novo? Isso é mais ou menos como se houvesse homens em Marte. Cristo teria de encarnar-se 2 vezes, né? Entendeu? O pecado original aqui e ali, não tem sentido isso, né? Não é verdade? É a mesma coisa, não é possível que haja 2 vezes a apostasia geral das nações. O que dizem os maiores teólogos e os profetas é que esse processo de fim dos tempos é muito longo, há muito sofrimento, vem o anticristo, será morto por Cristo, depois a igreja ressurgirá num breve tempo, as estatísticas variam entre 3 e 20 anos, né? Santo Agostinho dizia 3 anos, outros dizem 20 anos. Bom, breve e depois é o fim dos tempos, com a conversão do povo judeu. Muito bem. Não nos preocupemos com isso, porque isso é um segredo de meu pai, né? Dizia Cristo. Mas saibamos, já os indícios de que estamos no fim dos tempos já se deram. Já se deram. E mais, repito, que sonhar com uma conversão impossível do mundo hoje, temos de viver e educar nossos filhos na luta. Na luta o quê? Mantendo o estandarte de Cristo Rei dentro das nossas catacumbas. Assim será.